Olá! Deu um pedir, né? Eu não achava como te convidar, vê se pode, desculpe. Olha, Não, estamos juntos, querido. Coisa boa. desculpas. Bem, pessoal, o pessoal já está entrando aí e eu gostaria de cumprimentar você, Rogério. Muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que você vai fechar este mês de dezembro com chave de ouro, onde a gente, toda quinta-feira, trabalhou uma emoção. E hoje é a gestão da felicidade, uma área que você pesquisa, né, na área de ciências humanas, espiritualidade, e tenho certeza que vai ser muito rico esse nosso encontro, e é um prazer muito grande. Igualmente também, querido. Muito obrigado por dar essa oportunidade de participarmos juntos aí. Que alegria mesmo. Obrigada, eu que agradeço. Bem, então vamos iniciar, né? Eu gostaria de iniciar com uma reflexão, né? Porque se vocês entrarem na internet, se vocês pesquisarem, vocês vão ver muitas informações sobre a felicidade. Tem saindo muita coisa aí, muita pesquisa, né? Mas eu gostaria de iniciar com uma etapa muito importante. É você fazer uma verificação ecológica de como você vem vivendo essa felicidade. Como isso está acontecendo na sua vida? E o que está ali impedindo? Né? O que está ali bloqueando desse direito de ser feliz? Né? Que nós temos o direito à vida e o direito de ser feliz. Então, que você verificasse isso. Porque muito que acontece é que as pessoas têm ficado refém. As pessoas têm ficado até numa ditadura de felicidade com as mídias, né? Com esse padrão de beleza, de moda, esses padrões todos que tem acontecido. Essa internet nos joga, assim, uma imagem fantástica de felicidade. E aí, de repente, as pessoas até se frustram, ou até querem ser seguidores e imitar uma felicidade que não é sua, né? Nós, cada um de nós, temos o nosso jeito de ser feliz. Nós somos únicos, nós somos maravilhosos. E nós não precisamos seguir ninguém, nós não precisamos imitar ninguém, nós precisamos olhar para dentro de nós e buscar o melhor de tudo, a melhor de todas as paixões, que é aquele amor que você tem por você mesmo. No momento em que você se ama, esse é o primeiro pilar para a sua felicidade. O amor, a aceitação. Louise Hay já dizia, né? Ama-te. Diga para você mesmo, eu me amo, eu me aprovo. Porque as pessoas estão muito se recriminando. Ai, eu sou feia, eu não sigo um padrão. Ai, eu não sei o quê, né? E acabam se frustrando, acabam se anulando de uma forma muito tóxica essa ditadura da felicidade que está aí. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa verificação agora. Até que ponto vocês estão que nem umas marionetes lá? Olhe para dentro de você. Busque o seu amor próprio. Tá? Agora eu vou colocar uma coisa para vocês muito importante, que a gente analisa muito em neurociência, que são os distúrbios cognitivos. As pessoas têm alguns distúrbios cognitivos em relação à felicidade, que é a culpa, elas ficam se culpando
se elas promovem alguma coisa, estão se achando egoístas. Ai, como é que eu vou num chá com as amigas se meus filhos vão ficar em casa? Eu fico se culpando, né? Então, que você possa se organizar e, naquele momento, oportunizar um evento para os seus filhos. Mas você não deve se privar desse contato com as amigas. Isso aí eleva os seus neurotransmissores, uma das maiores terapias mais maravilhosas. É um café com um amigo, né? Então, que você não se prive de ser feliz. É recomendado pela ciência que a gente, uma vez ao dia, a gente pensa em fazer alguma coisa que nos deixa feliz, certo? Então, vamos ver isso aí, desses distúrbios cognitivos aí que a gente tem, né? De tirar isso aí, que nós merecemos ser felizes, que nós merecemos estar bem, que nós merecemos melhor. O que eu recebo de pessoas que dizem assim, eu acho que eu tenho essa crença limitante, que eu não mereço, que eu não sou merecedora. Nós somos merecedores de todas as dádivas do céu e da terra, né? Então, que possamos tirar esses distúrbios cognitivos, é o segundo passo. Agora nós vamos para o terceiro passinho, que são relacionamentos, né? Uma das coisas que mais perturba o nosso bem-estar é os relacionamentos. Eu vou dizer um relacionamento, por exemplo, que eu ouço muito esse tipo de queixa, né? O meu chefe é tóxico. Agora, porque o seu chefe é tóxico, você vai ficar infeliz? Né? Que você possa, você não precisa curar as toxicidades das pessoas. O que cabe a você é curar suas partes que têm ressonância com a toxicidade dela. Nós temos que aprender a filtrar, a nos blindar, né? Nós temos que ter essa inteligência emocional. Nós temos que aprimorar o nosso coeficiente emocional, de saber separar o que é meu e o que é do outro. Porque quando eu não consigo separar, a felicidade fica muito difícil. Porque tem coisas que são de nossa responsabilidade e são de outros. E no momento em que eu fizer algo que é de responsabilidade de outra pessoa, eu vou estar até prejudicando ela, porque isso é um dever e um direito dela, ser responsável pelas coisas dela, certo? Então, isso é muito importante para a nossa felicidade. Outra questão que eu gosto de apontar também, não coloque a chave da felicidade no bolso de ninguém. Porque qual é um grande distúrbio cognitivo que as pessoas têm? Elas casam e colocam a chave da felicidade no bolso do marido. Mas o que é isso, minha gente? A felicidade é um estado de ser. A felicidade é algo que é de você, para as demais pessoas, em sintonia harmônica com elas. Não coloque a chave da sua felicidade no bolso de ninguém. E lembre-se, essa conquista é sua e é diária. Ser feliz, minha gente, não é as coisas ser perfeitas. Aquela propaganda da família Margarina lá, existem as imperfeições fenomênicas. O ser humano é imperfeito. E o ser humano descobre a sua felicidade no momento que ele também abraça as imperfeições. No momento que ele vai além das imperfeições. No momento em que ele ressignifica. No momento em que ele descomplica. No momento em que ele elabora. No momento que ele perdoa. No momento que ele dialoga. Isto é viver. Nós não podemos idealizar uma felicidade que nem existe, irreal.
patológica, ou transferir, ainda pior, quando eu me aposentar. A gente ouve muitas pessoas transferindo a sua felicidade. Gente, vocês estão se tirando esse direito maravilhoso, humano, e as pessoas à sua volta, elas estão sentindo isso. Você não está só se privando, você está privando as pessoas à sua volta de ser feliz, porque nós não vivemos sozinha, nós vivemos numa comunidade, numa família, com amigos, né? Então, a sua felicidade não é um bem seu só. Ele é um processo humano. O homem não nasceu para ficar sozinho, né? Justamente, uma das pesquisas que foram feitas, que uma das coisas que fez o Homo sapiens evoluir foi esse grupo, essa força de grupo, né? Se ele estivesse sozinho, ele não ia crescer, não ia aprender a falar, não ia aprender a fazer as coisas, não ia evoluir, né? Então, a gente precisa evoluir. Bom, agora eu vou dar dados científicos, que é a neurociência, né? Inclusive o meu livro, que está saindo a pré-venda agora no próximo ano, que se chama Método da Alquimia da Felicidade. Eu baseei, quando eu li essa pesquisa, eu vi que tudo que os pesquisadores estavam dizendo, eu trabalhava há 20 e poucos anos. Que eles apontaram que a felicidade é possível através do processo de neurociência, psicologia positiva e a filosofia, né? Espiritualidade, certo? E aí eu me baseei nisso porque é o meu trabalho, né? Eu trabalho com técnicas orientais, yoga, meditação, né? Eu trabalho com neurociência, eu trabalho com a psicologia positiva. E aí eu montei um método, e isso sai no livro, tá? Bom, baseado, esses cientistas são da Universidade de Parma, Itália, tá? Esse trabalho já saiu mais ou menos há uns 3, 4 anos atrás. E a neurociência também nos mostra, foi confirmado, né? Que a química da felicidade, ela pode ser administrada por nós, e deve ser administrada por nós diariamente. Ela deve ser recomposta diariamente. Eu vejo as pessoas falando, mas ninguém falando nesse detalhe. E eu já vou explicar por quê. Porque nós temos que estimular os nossos hormônios da felicidade. Nós temos que estimular os nossos neurotransmissores. E assim como nós precisamos nos alimentar, tomar água, né, dormir, nós precisamos alimentar esses neurotransmissores. Né? Os nossos neurônios, as nossas glândulas. É claro que nós temos uma influência genética. Foi testado gêmeos, e o que apontou? Né? Eu mostro uma fotografia para um gêmeo, um chora e o outro ri. Nós somos diferentes. E nós, mesmo que são gêmeos, a gente pode ter alteração de genes na genética em relação a toda essa química, a felicidade, a raiva, etc. Tá? De 35% a 55% é gene, certo? A partir de aí, meus amigos, vou dizer uma coisa muito importante. O ambiente tem uma influência incrível. E você tem que alimentar a sua química da felicidade, certo? Nós vamos começar com a dopamina. Dopamina, você tem que dormir de 7 a 9 horas ao dia. A importância para regular a dopamina, o sono é importante, e os exercícios físicos diários. Você tem que ter um bom sono diário para a sua dopamina ficar legal. Ok? Pode fazer caminhada, corrida, enfim, faça os exercícios, mas ele tem que ser diário, para a dopamina ficar bem equilibrada. Bom, aí nós vamos para a famosa serotonina, né? A serotonina, a gratidão, gente.
a importância da oração, da gratidão, da natureza. Os japoneses chamam tomar banho de floresta, né? Eles meditam na floresta, tomar banho de floresta, né? Então, a gente tem que... A natureza, ela nos aumenta a serotonina, ela nos dá um up a oração, a gratidão, né? Todos esses estados em que a gente busca uma harmonização, um equilíbrio. E a serotonina, depois das 3 da tarde, ela fala assim, ó, por isso que o pessoal que tem uma compulsão por comida pelas 7, 8 da noite, romba a frigideira, porque a serotonina baixou muito. Então, você não precisa de remédio, você precisa alimentar a sua serotonina, que aí você não vai ter compulsão alimentar, etc, etc. Ok? Vamos para a ocitocina do amor, gente. Aí está a meditação, aí está o amor, aí está abraçar, aí está a filantropia, generosidade, certo? Isso é a ocitocina. Eu sempre digo, o amor cura e a fraternidade salva, certo? Bom, aí nós vamos, faltou a... O que faltou? Faltou o quê? A endorfina, gente, como é que eu ia me esquecer da endorfina? A endorfina é fantástica. Você bota uma música preferida para tu não ver que muda tudo. Música, dança, hobby. É importante você ter um hobby, jardinagem, né? E isso alimenta os seus neurotransmissores. Então, estão aí, gente, a dispor de vocês. O que você tem que fazer é um estilo de vida, tá? Então, eu costumo dizer para os meus pacientes, você aumenta um neurotransmissor, você alimenta um de manhã, um de tarde, um de noite e um antes de dormir, para dar os 4, né? Então, assim, eu gosto de meditar, tá? Eu gosto de dormir legal, tá? Eu gosto de fazer exercício. Então, a gente vai fazendo ali, e aí a pessoa adquire um estilo de vida, né? Que aquilo ali você alimenta a sua felicidade normalmente, sem medicação, sem nada. Você não... A maior medicação que você pode dar para o seu corpo é um banho na sua alma e na sua mente. No momento em que você alimentar com esses exercícios, alimentação também adequada, né? Que você usar um estilo de vida, a felicidade estará com você. Certo? A minha parte era isso, né? E agora eu vou passar para o nosso querido Rogério Hipólito. Obrigado, querida. Maravilhoso as tuas colocações, assim. Me lembrou que há cerca de 40 anos atrás perguntaram para aquele médium, Francisco Cândido Xavier, assim, Chico, nesse processo evolutivo que nós estamos evoluindo, né, qual seria, o que nós estaríamos desenvolvendo presentemente? Veja, isso há 40 anos atrás, ele diz assim, nós estamos construindo a química da paz. Olha que lindo isso, né? Nós já perdemos pelos, já somos bípedes, já conversamos, agora estamos aprendendo a trabalhar conosco mesmo, né? E as religiões, a espiritualidade tem nos trazido isso desde os primórdios, acompanha o homem convidando ele a esse processo. Dentro do cristianismo, que é o mais próximo de nós temos esse amorzão, que é Jesus, e perguntam a ele assim, qual o maior de todos os mandamentos? Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas, que é como tu falasse, amar a vida. Nós temos que acordar amando a vida, amando as oportunidades, amando os potenciais. É claro que nós sempre queremos coisas, mas nós não podemos ser como aquela menina rica que tem todas as bonecas, mas não tem aquela, né? Todos nós temos coisas que ainda não conquistamos. Mas sermos felizes com o que temos, não esperarmos perder para depois valorizar. E amar a vida é isso, é como colocasse a gratidão, né? Acordar e dizer assim, bom, hoje eu vou
Pintar o cabelo, quem tem cabelo para pintar, eu já não tenho muito. Né? Hoje eu vou visitar aquele amigo, hoje eu vou ler aquele livro, sempre buscando, como tu colocasse, um prazer, uma alegria, esse amar a vida mesmo. E Jesus nos coloca assim, eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Né? O que ele vem colocar? Que existem leis, e nós estamos inseridos, assim como existe a lei da gravidade. Se eu tentar descer de um edifício lá do 10º andar pela janela, eu vou me esborrachar, porque é a lei da gravidade. Né? Não é? Então, não precisa ninguém estar vendo. Se eu descer do 10º andar pela janela, eu vou me quebrar. Então, não precisa ninguém estar vendo. Se eu tiver aqueles pensamentos de mágoa, de rancor, de raiva, ninguém precisa estar sabendo. Eu estou largando uma série de toxinas e eu estou me destruindo dentro de mim mesmo. São chamadas reações das emoções de forma negativa. Então, existem essas leis que a gente, à medida que vai compreendendo, vai, como nós brincávamos outra vez, lembra que a gente colocava que nós andamos de carrocinha e temos uma Ferrari e não usamos essa Ferrari, que é nosso cérebro, nossos potenciais. Aprender a apertar os botõezinhos corretos para realmente desenvolvermos os nossos potenciais. A gente tem essa tendência a olhar para fora, né? O que os outros vão pensar, o que os outros estão fazendo. O próprio Jesus já nos dizia assim, por que reparas no argueiro do olho do teu vizinho e não olha a trava no teu? O que ele está nos fazendo? Convidando a nos olhar, né? Convidando a perceber os nossos processos, que a gente fica preocupado que o outro está errado, que o outro está fazendo isso, e nós infelizes. E por que tu está infeliz? Porque tu está te esquecendo de ti. Tu está reclamando do governo, está reclamando das pessoas, está reclamando do trabalho, e não age aquela vozinha que te diz assim, para de comer tanto, levanta um pouquinho mais cedo, vai ler um livrinho, vai ouvir uma musiquinha, vai te amar, né? Dentro desse processo de autodescobrimento, de harmonia, de compreensão de si mesmo. E aí, como dizia Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e aí vai o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Né? Então, a primeira coisa, o que é? Se amar. Porque eu só vou poder amar o próximo como eu me amo. Se eu não dou atenção a mim, se eu não cuido de mim, como é que eu vou perceber o outro, compreender o outro, amar o outro, fazer esse processo? Então, é como eu brinco assim, agora é a minha hora de ouvir a minha musiquinha. Né? Como eu brincava com minhas filhas, agora o pai vai ler um livrinho. Né? Já brincamos, já passeamos, agora é minha horinha. Então, a gente tem que ter a nossa horinha, como tu colocasse, de alegria, de se amar. E à medida que a gente começa a se amar, começa a brotar na gente o amor pelo outro, a compreensão que o outro também precisa de um tempo, precisa do seu processo. E é dentro desse mecanismo que surge também o que hoje a neurociência descobriu, por acaso inicialmente, que é a neurofisiologia do altruísmo. Que sempre que nós amamos ou fazemos uma caridade ou pensamos no outro, nós enchemos o nosso coração, o nosso cérebro de felicidade, né, que é a dopamina. Né? Eles fizeram uns experimentos muito interessantes, eles repetem esses experimentos várias vezes. Eles pegaram voluntários, né, dividiram em grupos e deram $100 para os dois grupos, para cada um deles. Então, 25 pessoas num grupo, cada um ganhou $100, e 25 pessoas no outro grupo, cada um ganhou $100. Fizeram uma bateria de exames neles antes disso, no início da tarde, do sistema imunológico, pressão, enfim. E aí disseram assim, olha, agora para um grupo, vai, pega esse dinheiro e compra o que tu quiser para ti. Compra o que tu quiser para ti e volta aqui no final do dia. E para o outro grupo disseram assim, vai, pega esse dinheiro e compra o que tu quiser para alguém, não para ti, compra para alguém. E volta aqui no final do dia. Por até susto dos pesquisadores, e por isso eles repetiram várias vezes esse experimento, aqueles que gastaram o dinheiro com outras pessoas estavam com o sistema imunológico mais elevado, estavam mais felizes, estavam com os neurotransmissores mais equilibrados, estavam com todos o processo da homeostase corporal mais harmônica. Então, o amar e amar a vida, crescer e fazer crescer, é algo que há tempo a espiritualidade nos convida, e agora a ciência começa a compreender que esse é o processo que nós vivemos mesmo.
E a gente, normalmente, quando pensa em amar o próximo, fazer a caridade, a gente pensa em dinheiro, né? Em dar esmola, dar um prato de comida, dar roupa. Mas existem caridades mais aprofundadas. O próprio Evangelho nos diz, mas agora, também deixai de lado todas essas coisas. A ira, a cólera, a malícia, a maledicência, enfim, largar essa toxina da gente e começar a aprender um outro tipo de doação, por exemplo, a doação do silêncio. Tem vezes que alguma pessoa, ou no ambiente de trabalho, como tu colocou, um chefe tóxico, uma colega tóxica, perde o equilíbrio e a gente só vai fazer o processo serenizando, né? Equilibrando o nosso processo, a gente, nem é possível falar. É aquela passagem também de Jesus, desculpa eu estar falando muito nele, mas ele é muito marcante para mim, né? Se te baterem numa face, oferece a outra. Eu vou viver apanhando se eu fizer isso. Oferece a tua face interna, a outra face, a tua face de desculpa, eu sou da paz, eu quero viver em harmonia. Se o outro perdoa ou não perdoa, aí é com ele, mas eu quero viver em paz. Eu não quero mais ser aquela criatura velha, rezinguenta, reclamona, chega, passou aquilo, né? Então eu às vezes tenho silêncio, às vezes eu preciso da paciência, paciência com o outro e paciência comigo mesmo. Porque nós estamos evoluindo. Nós viemos lá, como tu colocaste, lá do homem das cavernas, né? Daí começamos a aprender a verbalizar, já estamos aqui, mas são milhões de anos de evolução. Então, calma. Nós somos eternos. E aquilo que a gente conquistar, conquistou para sempre, né? Então, ir devagar, cada dia, aos pouquinhos, hoje eu vou melhorar um pouquinho aqui, hoje eu vou tentar um pouquinho lá, né? E aos pouquinhos nós vamos conquistando a nós mesmos, que é o processo, né? E vamos compreendendo mais o outro com alegria. E como diz também no Evangelho, é mais bem-aventurado dar que receber, né? Outra passagem de Jesus também é que meu reino não é deste mundo. O que ele nos diz com isso? Que não é deste mundo, é deste mundo, interno. É aí que ele vem trabalhar os nossos processos. É aqui que nós vamos conquistar a nossa caminhada. Não juntei tesouros onde a traça e a ferrugem pegam, né? Juntai no coração. Ele dizia assim, em verdade vos digo que aquele que ouve as minhas palavras e me segue, desde já receberá o seu galardão. Ou seja, a felicidade, a alegria, o equilíbrio é para agora. A gente às vezes fica aquela ideia assim, depois que eu morrer, eu vou ir para um céu, vou ir para um plano espiritual. Não, é agora, eu vou me levar comigo. Se eu tivesse agora um ataque do coração, né? Eu ia sair das câmaras aqui, talvez chegasse alguém correndo aqui, um ataque fulminante do coração, eu teria morrido, né? Onde é que eu ia estar? Espiritualmente por aqui. Mas como? Isso é que é importante. Como eu sou. Se eu sou uma pessoa calma, eu vou dizer assim, puxa, acho que eu morri, vou fazer uma oração. Se eu sou uma pessoa neurótica, eu vou dizer, morri, eu não podia ter morrido, como é que eu fui morrer? Porque neurótico aqui, neurótico lá, neurótico aonde eu for. Então o tesouro, a conquista interna, não é o externo, não é onde é que eu estou, com quem eu estou, é como eu estou, como eu sou. Não? Dentro desse processo de uma vida simples, tranquila. E chega um momento em que ele sobe a montanha e dá o cântico à felicidade, que ele diz assim, felizes aqueles que é o bem-aventurados, né? Eu acho lindo o Sermão da Montanha. Então, felizes aqueles que são simples e humildes, tanto externo como interno, não tem que mostrar nada para ninguém, não tem que aparecer nada para ninguém. Vai ser feliz no teu cantinho, quietinho no teu cantinho. Coisa boa isso, né? Às vezes a gente passa assim 20 anos se mostrando para o vizinho, porque a roupa, porque o carro, já, e aí o vizinho se muda. Então, para que esse sofrimento, né? Esse sofrimento todo, né? Por nada, o processo é interno, é com a gente mesmo, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, como é bom quando a gente tem calma, tem paciência, tem bondade no coração, a gente gosta de viver assim com as pessoas. E quando perguntaram para Jesus, né, sobre Deus, porque se tinha aquela ideia do Velho Testamento, e mesmo da Grécia antiga, Zeus, que se irritava e jogava raios,
E no Velho Testamento, Deus é vingativo, é duro, e perguntam para Jesus, e Deus? Ele diz assim, Deus é um pai de amor. Olha a diferença, né, de um senhor vingativo para um pai de amor. Ele diz assim, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá Deus que é todo o amor que está nos céus. Né? Nos colocando assim, que existe uma força de amor, embalando toda a natureza. Se a gente olhar todos os pássaros cantando, as flores brotando, que coisa mais linda, a natureza é de amor. E nós somos um bichinho dessa natureza. A gente está muito cercado de cimento, às vezes perde essa noção que nós somos a flor mais bela dessa evolução. Dos animais, o ser humano é a flor mais bela que nós conhecemos. Nós dançamos, nós cantamos, nós escrevemos poesia, nós refletimos, nós amamos e auxiliamos uns aos outros. Nós somos a beleza que nós conhecemos dessa evolução. E aí então Jesus nos diz constantemente assim, calma, não vos inquieteis. Olha que coisa mais linda, que amorzão ele. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, que a cada dia os seus cuidados. Então vive hoje em paz, mas amanhã Deus vai estar cuidando de ti, a vida vai estar cuidando, os processos vão estar cuidando. Eu preciso ser feliz hoje, que é o foco. Eu preciso hoje estar bem. Quando a gente está pintando, quando a gente está tricotando, quando a gente está fazendo, como tu falasse, alguma coisa, a gente está em foco, a gente está centrado, a gente está por inteiro. Então a gente tem que aprender a estar por inteiro, como Jesus diz, a cada dia. Agora eu vou almoçar, né? Eu ouvi dizer que tem gente que almoça vendo televisão, eu não acredito, né? Fica comendo, ai que horror, é um veneno, né? É a hora de eu comer a minha comidinha. Agora eu vou tomar meu banho, mas eu tenho que pagar aquelas contas. Nada disso, pof, tira esses pensamentos. Agora eu vou tomar o meu banho, que coisa boa essa aguinha descendo. Agora eu vou... Se nós fizermos cada coisa por inteiro, com foco no aqui e agora, cada dia os seus cuidados, como dizia Jesus, nós seguimos em harmonia, seguimos em paz. E como ele dizia, eu digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ou seja, é um convite constante à felicidade. Não temais. Eu venci o mundo. Vocês também vão vencer. Que coisa ali, não é vencer no mundo. A gente, quando é jovem, e é natural isso, eu tenho 3 filhas, né? 25, 30, 35, por aí, de idades, elas estão ainda naquele processo de vencer no mundo, né? Mas à medida que a gente vai vencendo no mundo, a gente vai percebendo que não é vencer no mundo, mas vencer o mundo. Conquistar a si mesmo, saborear a vida, ter a possibilidade de perceber a beleza e os recursos potenciais que estão constantemente à nossa volta para nós nos construirmos, né? Essa entrega, esse fluxo. No judaísmo, que eu até agora só falei em cristianismo, né? Mas nós temos os salmos que são belíssimos, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, que é o Salmo 23, que é essa entrega. No budismo, nós vamos ter Siddhartha Gautama, aquele príncipe maravilhoso, que foi cercado, né? Porque quando ele era criança, um sacerdote disse para o rei, ele era filho do rei, que ele iria modificar o mundo quando crescesse, e o rei então resolveu isolar ele, porque queria que ele continuasse a ser rei ali no lugar dele, e ele vive até a sua juventude cercado só de prazeres naquele palácio. Aí um dia ele resolve sair e o pai dele diz, não tem nada lá fora. Não, mas eu quero ir lá fora, né? E resumindo, porque a história é longa, ele vai lá fora e vê a doença, vê a velhice, vê a pobreza e vê o contraste que existia fora do palácio em relação ao que ele tinha no palácio. E ele se apavora com aquilo e sai e vai para a floresta e resolve ser asceta. Se junta com os ascetas, não toma banho, só se alimenta de raízes, passa o dia refletindo, meditando, e passa 6 anos nesse processo, já estava só pele e osso, como se diz, né, se alimentando de poucas raízes. Quando um dia ele está na beira de um lago, ele vê do outro lado do lago uma moça que entra e começa a lavar roupa, e começa a tomar banho também, e ele acha tão linda aquela cena, que ele resolve entrar no lago também onde ele estava.
E ele vê aquela água batendo nele, tirando aquela sujeira de meses ali, e aquela leveza. Ele diz que coisa mais linda, aquele cabelo duro que ele estava, tudo se solta. E a moça que vê ele do outro lado do rio percebe que era uma seta que estava entrando na água, vai até a cabana dela, serve um prato de comida e leva para ele. Ele no início se assusta, ele pega aquela comida e come aquela comida deliciosa, maravilhosa. Ele diz, meu Deus, o que eu estou fazendo? Tá certo que no palácio do meu pai era excessos, mas a maneira como eu vivia era o excesso do negativo. O caminho da felicidade é o caminho do meio, que é a lei primeira de Siddhartha Gautama. E ele se ilumina e passa a ser chamado o iluminado, que é Buda. E é isso que nós temos que buscar, esse caminho do meio, né? Sem excesso, sem a necessidade de excesso de alegria, nem excesso de tristeza. Calma, tranquiliza o teu processo, diminui as tuas ansiedades, como dizia Buda, à medida que tu diminui os teus desejos ansiosos, tu começa a atingir o que ele chamava de nirvana, ou seja, a capacidade de ser feliz. Que legal! Ele nos traz a meditação, a yoga, dentro da filosofia espiritualista, que tu colocaste a espiritualidade, a filosofia, o pai da filosofia ocidental é Sócrates, que constantemente conversava com o amigo espiritual dele, o daimon dele, que era uma amiga espiritual, né? E conversava, dizia que existia um plano além. Platão nos fala, no mito da caverna, que existe algo além de nós. É interessante porque essa ideia de que existe algo além, que sempre dominou a filosofia espiritualista e dominou a espiritualidade, as religiões, se encaixou agora na ciência. Aquele grande físico, Stephen Hawking, que era materialista, né? O último trabalho que ele escreveu e que foi publicado logo após a morte dele foi que existe um universo inobservável que dirige o nosso o universo observável. Eles falam bonitos, né? Um universo inobservável que dirige o universo observável. Ou seja, tem uma coisa além. Tem algo a mais que cuida, que trabalha no nosso desenvolvimento. E nós vamos encontrar em toda a filosofia, esse tempo eu conversava contigo até, sobre Epicuro, né? Aquele grande filósofo grego. Ele dizia, nós temos as nossas necessidades, nós temos a necessidade de alimentação, temos a necessidade de nos vestir, temos a necessidade do repouso, mas existe a necessidade da felicidade. E qual é a da felicidade? Ataraxia. E claro que eu, na minha inteligência, fui para o dicionário. O que é ataraxia? E ataraxia quer dizer ausência de inquietude. Esse é um exercício que nós fazemos, né? Calma, né? Dentro da neurociência, tu deves falar seguidamente da amígdala, que é a nossa areazinha do cérebro das emoções. Eu paguei aquela conta, eu apaguei, né? Eu fechei a torneira, eu desliguei o fogo, a gente está sempre naquela ansiedade. Calma, ausência de inquietude, uma coisa de cada vez, foco, vai devagar. E quando a gente começa a trabalhar essa coisa, uma coisa de cada vez, sem ansiedade, com ausência de quietude, a gente começa a conquistar o que Epicuro chamava de serenidade espiritual. Que ele dizia assim, era o prêmio daquele que conquistou a si mesmo. Está em paz consigo. Independente dos outros, independente das coisas que estão ocorrendo, ele está em paz consigo. Outro grande filósofo que eu gosto muito é o grande imperador romano, Marco Aurélio, né, que desencarnou no ano de 165 depois de Cristo ali. Ele era considerado o imperador filósofo e ele fez um dos maiores reinados dentro de todo o processo do Império Romano. E ele dizia que ele era também epicurista e ele dizia assim que a ideia básica é perceber a ordem cósmica universal. E perceber que tu pertence a essa ordem cósmica universal, assim como o pássaro pertence, a flor pertence, o ser humano pertence. E encontrar o nosso caminho pessoal dentro dessa ordem. Então, qual é o meu caminho pessoal?
O que eu tenho que fazer? A gente fica pensando, eu tenho que resolver os problemas do mundo. Não, eu tenho que ser um bom pai, tenho que ser um bom filho, tenho que ser um bom esposo, uma boa amiga, um bom colega de trabalho. À medida que a gente começa a tentar ser o melhor possível na engrenagem que nós estamos, nós começamos a tranquilizar. Fiz o que eu podia. E aí a nossa consciência tranquiliza. E quando nós estamos com a consciência tranquila, ou seja, o prêmio da consciência tranquila, ele fica acima de todas as opiniões, todas as reações, pode estar te elogiando, te criticando, tu está em harmonia com a ordem cósmica universal. Eu gosto de uma passagem, acho que eu até coloquei para ti outra vez, em que a Anne Besant era secretária da Madame Blavatsky, que é outra área que ele está falando de filosofia, mas é a teosofia. A Anne Blavatsky fundou a teosofia, e a Anne Besant era secretária dela. Depois a Anne Besant se tornou diretora mundial da teosofia. E a Anne Besant estava colando uns selos numas cartas, e a Blavatsky passou. E a Anne Besant estava divagando sobre a perfeição, como atingir a perfeição, e quando a Blavatsky passou, ela disse: Madame, como é que eu faço para atingir a perfeição? A Blavatsky se virou, olhou para ela, deu um sorriso e disse: cola direito o selo nas costas. E é isso. Lava a loucinha direito, arruma o teu quarto direito, faz cada coisinha com calma e tu vai ter harmonia do perfeito, da tua caminhada com perfeição. E na Índia, para encerrar, porque o nosso tempo está encerrando, existe o Mahabharata, que, digamos, é a Bíblia dos indianos, e seria o Novo Testamento, que para nós é Jesus, para eles é Krishna, no Bhagavad Gita. E tem um momento em que Krishna está ensinando Arjuna numa grande batalha, que é a batalha interior, e aí Krishna fala para Arjuna os passos dessa compreensão do infinito em que nós vivemos. E eu vou ler rapidamente, porque é muito bonito. Ele diz assim: por que você se preocupa sem motivo? De que você tem medo sem razão? Quem poderia matá-lo? A alma não nasce nem morre. Né? Essa é a nossa eternidade. Seja o que for que tenha acontecido, foi para o bem. O que quer que esteja acontecendo, está acontecendo para o bem. E o que quer que virá a acontecer, também será somente para o bem. A sabedoria indiana de milênios. Né? O que é seu hoje pertenceu a alguém ontem e pertencerá a alguém depois de amanhã. Você está desfrutando erroneamente do pensamento de que isto é seu, sabe? A minha casa, o meu carro, a minha mulher. Mas como tua mulher? Ela não é tua, né? Não é teu filho, não é teu marido. Nós estamos caminhando juntos. E ele completa assim: a causa de seus sofrimentos é essa felicidade ilusória. Seu, meu, grande, pequeno, apaga as ideias da sua mente. Pois tudo é seu porque você pertence ao todo. Olha que lindo isso, né? Portanto, dedique seu ser ao todo. Aquele que tem consciência de Deus e seu amparo são eternamente livres de medos, preocupações e tristezas. E para encerrar, como dizia Jesus, olhai os pássaros do céu, olhai os lírios do campo, né? E sejamos harmônicos com a beleza da vida que nos cerca, com a simplicidade, com o amor e com o crescimento. Brilha a vossa luz, né? Era isso, então. Muito obrigado, Rogério Hipólito. Você deu, assim, um banho na gente em filosofia, em religiosidade, em espiritualidade. Muito obrigada por essas mensagens, por mostrar para nós como a felicidade é uma coisa tão simples que a gente até esquece como ela é. Exatamente. Ela é tão simples que a gente até esquece como ela é e complica, né? A gente complica. Eu tenho uma postagem
que eu coloquei no grupo infantil, que eu tinha um grupo de meditação infantil, e aí eu coloquei dois vencedores, o pódio, né? E aí, o menino que estava com o segundo lugar estava lá fazendo aquela vibração de felicidade. E o menino que tirou o primeiro lugar, olhando para ele, como quem diz, mas foi eu que tirei o primeiro lugar. Essa felicidade toda foi eu que tirei o primeiro lugar. Então, a gente costuma dizer que, muitas vezes, a felicidade é uma escolha. Porque o menino que tirou o segundo lugar escolheu ser feliz porque ele buscou os desafios dentro dele mesmo. Ele já aprendeu tão pequeno que ele não estava competindo com o menino do primeiro lugar, mas com o que ele queria vencer dentro dele. Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês. Um dos pontos melhores para a gente conseguir galgar e viver no mundo atual essa busca constante de buscar a cada dia construir a nossa felicidade, é escolher ser feliz pelo melhor, pela versão melhor, pela conquista melhor que tivemos conosco, no nosso processo evolutivo humano. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo, que ainda vão assistir, né? Obrigada, Rogério Hipólito. Que Deus lhe abençoe grandemente. A todos nós. Muito obrigado. E um ano de 2022 cheio de paz e crescimento a todos nós. Gratidão por mais 365 dias que vamos ser. Exatamente. Namastê, querido. Deixa eu desligar aqui.